Na guarda do pessoal entrar para a live de hoje, momento literário, e também estamos no aguardo das nossas convidadas especiais da noite de hoje. Então, entrei uns minutinhos antes para a gente aguardar as nossas convidadas. Boa noite para o pessoal que já está na live. Bem-vindos a Roseli, o Paulo, meu esposo. Nós estamos aguardando as convidadas VIPs da noite de hoje entrarem aqui na live para a gente enviar o convite a elas. Essa live também vai ficar gravada. E o dia de hoje, então, a live de hoje será sobre o momento literário. Vamos abordar sobre o tema autoestima. Então, vocês já podem ir convidando mais pessoas, já podem enviar aqui embaixo, tem um aviãozinho aqui, ó. Aí você pode estar enviando esse convite para toda a sua lista, né, de contatos lá no direct, convidando para essa live que vai ser incrível o que está preparado para essa noite. Vou tomar minha fibra, sabor manga. Boa noite, Mari. Bem-vinda. Estamos aguardando aqui as nossas convidadas VIPs entrarem na live para fazermos o convite a elas. Hoje vamos fazer uma live em 3, vai ser a primeira experiência. Vai ser show, o tema é sobre autoestima. Boa noite, Renata. Já vou enviar o convite para você. Oi, Johnny, tudo bem? Já vou estar enviando o convite, então, para a Renata, que é uma das nossas convidadas. A gente sabe que o WhatsApp, às vezes, o WhatsApp não... Oi, Eliane. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Está me ouvindo bem? Sim, para mim tá tudo ok. Ótimo. Que alegria. Eu entrei uns minutos antes, porque em função desse delay, né, que o Instagram tem, e em virtude de hoje sermos em 3, né? Sim. Estou aguardando a Rosilei entrar ali para me enviar o convite. E o pessoal que já está com a gente na live, né? É uma alegria ter vocês aqui. Hoje a nossa live será sobre o momento literário e a gente já tem conosco a nossa convidada especial da noite, né? Que é a Renata Loyola. Ela que é coautora, né, de um livro, né? O livro, até anotei aqui, né? Mulheres que se amam, né? E ela vai estar contribuindo na noite de hoje com muitas dicas, vai compartilhar um pouquinho da trajetória dela, o que, que levou ela a escrever. Então, a gente gostaria que vocês interagissem também com a gente e o pessoal que já está aqui na live, até que a Rosilei não chega, né? Que é a nossa. Através da Rosilei que a gente se conheceu, né? Sim, a Rose, nós fizemos a formação de coach juntas e sempre que possível a gente estava próxima, trocando algumas ideias e nós tivemos uma conversa alguns dias antes da sua live e ela comentou, né, que você fazia esse momento literário e se eu toparia participar aqui com você e claro que para mim foi uma alegria esse convite. É sempre prazeroso a gente falar daquilo que a gente ama, né, Eliane? E poder, de alguma forma, contribuir com as pessoas que estão próximas de nós, né? Para nós é realmente assim uma honra poder contar ali com a tua disponibilidade, com o teu tempo, né? E para o pessoal que já está aqui na live, né? Até que a Rosilei não chega, vocês podem escrever a cidade, né? De qual cidade vocês estão. E vocês podem estar interagindo também, colocando o que é para vocês, como o tema de hoje, né? É sobre autoestima, embora é voltado, né, ao momento literário, enfim, o que os livros têm a ver com autoestima, né? A gente vai abordar isso ao longo, né? Vocês podem estar colocando a sua cidade, podem colocar também o que representa para vocês a autoestima. O que significa autoestima para você? E isso
os comentários, eles vão ajudar muito no nosso debate aqui, não é verdade? Sim, quanto mais o pessoal participar e falar o que eles pensam e como eles se sentem com relação a esse tema, mais rico fica nosso encontro, mais gostosa fica essa troca, né? E vai acrescentar mais para todo mundo, para a gente que está aqui e para vocês que estão aí participando também. Perfeito. Nós estamos já com 10 pessoas aqui na live, né? Show. Ó, temos um comentário aqui. Esse Da Bruna. comentário é da Bruna. A Bruna é minha filha. A Bruna. Ai, Bruna, entrei no seu perfil, amei. Você é linda, o que você escreve é lindo também. A sua mãe me indicou o seu perfil e eu fiquei encantada com você e com o seu conteúdo. Parabéns. E que orgulho, Eliane, ter uma filha assim tão especial. Parabéns para você também, né? E isso que você coloca já entra como uma parte da live, né? Eu me chamo Eliane Milativilk, né? Então acho que a gente já vai meio que se apresentando, né? Para nós Sim, não demorar muito, né? Talvez aconteça alguma coisa com a Rosilei que ela não conseguiu entrar, mas ela vai entrar, ela vai entrar. Hã? A Rosilei entrou. Deixa eu só procurar aqui. Sim, ela já foi convidada. Eu acho que ela deve ter me enviado o convite, tá? Ela deve ter enviado o convite, mas não chegou até mim. Ainda não chegou. Mas vamos persistindo. Hoje pela manhã nós fizemos um teste e foi desafiador, mas a gente conseguiu. Vai dar certo, tá, Roseli? Segue firme que nós vamos conseguir. Eu visualizei aqui que já foi enviado o convite para ela. Deixa eu cancelar. Cancelar aqui. Ah, não está aceitando cancelar o convite. Que estranho. Bem, vamos prosseguir, né? Respeito ao pessoal que está aqui. A gente tem desafios, né, nessas questões, né, de Instagram e, enfim, sim. mas vai dar tudo certo. Só vou ler o comentário, então, da Bruna aqui. Autoestima é estar de bem comigo mesma e confiante. Olha só, Muito bom. um ponto que a gente vai abordar, Sim, né? O que é uma coisa e o que é a outra que você coloca aqui, né, Bruna? isso. Sobre a diferença entre autoestima e confiança, que as pessoas imaginam que é a mesma coisa, usam essas palavras como se elas fossem sinônimos, mas na verdade cada uma delas tem um seu significado. E quanto mais clareza a gente tem sobre isso, mais fácil fica a gente entender o que precisa ser desenvolvido. Porque algumas pessoas pensam que o problema dela, eu tenho baixa autoestima, mas às vezes é só o que ela está precisando é só de um ajuste na autoconfiança dela. Ou então pessoas que têm muita autoconfiança, elas podem em algum momento achar que isso que já está tudo completo em termos de autoestima, mas não, porque a autoestima ela tem vários pilares e a autoconfiança é um deles, né? Então a gente pode mais para frente um pouquinho esclarecer essa diferença. Perfeito. O Paulo está me ajudando aqui nos bastidores. Pede para ela me enviar o convite, Paulo, porque aqui para mim aparece como que eu enviei o convite a ela. Muito estranho isso. E eu não consigo cancelar aqui o convite. Olha, tá como que eu enviei o convite. Pede para ela me enviar o convite. Eliane, hoje eu estive lá no espaço da Rose e nós almoçamos juntas e eu fiquei assim encantada com o movimento, com a energia do ambiente. E eu achei assim que esse trabalho que vocês fazem é sensacional porque ele engloba tanto essa questão da saúde alimentar, mas aquele momento de estar junto e as pessoas com aquele mesmo propósito, eu achei assim que é algo muito fortalecedor, né, em termos de relacionamento e mesmo de autoestima, porque como a gente comentou, né, naquela nossa conversa, o quanto a qualidade dos nossos relacionamentos são importantes para que a gente tenha uma autoestima positiva. Essa questão da saúde alimentar, mas
aquele momento de estar junto Oi, e as Rosi. pessoas com aquele mesmo. Oi, Oi, Rosi. Rose. Consegue nos ouvir? Consegui! Ó, passo aqui, né? Digamos, para a gente ter essa autoconfiança, essa autoestima, que são coisas distintas, né? Já começando aqui na elaboração dessa questão, nós termos persistência, né? Termos essa persistência com relação às redes sociais, né? Então, eu estou ouvindo bem vocês, tá tendo um pouco de oscilação, né? Sim. E delay também. É... Ah, mas vamos seguindo, né? Se o pessoal estiver ouvindo a gente, para mim a imagem que agora ficou um pouquinho granulada, mas se o pessoal estiver recebendo nossa mensagem, a gente segue assim mesmo. Perfeito. Então vamos iniciar, né? Já iniciamos, né? Mas gratidão, estamos já com mais 20 pessoas, né? Então a gente está muito feliz, né? E o que vai ser entregue hoje, nesse momento literário, né? Onde nós estamos aqui com duas mulheres incríveis, que é a Renata e a Rosilei, tá? As duas são coautoras de 2 livros e hoje nós vamos querer saber um pouquinho mais sobre o livro da Renata, que é um livro que fala, né? Sobre a autoestima, né? O título do livro é Mulheres que se Amam, né? E nós vamos então abordar e levar a vocês que estão aqui hoje um despertar. O porquê da live, né? E gratidão por vocês estarem aqui nos ouvindo. Um despertar para que vocês possam entender esse significado, esse contexto todo do que a autoestima significa. E é isso que a Renata vai colocar para nós, né? Mas antes, né, eu quero me apresentar um pouquinho e falar que eu sou consultora da Herbalife, com muito orgulho, já faço parte dessa companhia há mais de 25 anos, e a Renata estava comentando antes ali sobre a questão, né, que ela foi conhecer o Espaço Vida Saudável. Hoje, Rosilei, ela ficou encantada. Então, eu adoro trabalhar também com espaço, adoro estar em contato com pessoas, conversar com pessoas. E isso também traz, né, uma forma da gente elevar a nossa autoestima quando a gente ajuda a elevar a autoestima da outra pessoa. Ouvindo ela, né, levando a boa nutrição para ela. Então, nós temos um combo, né, nessa companhia. E eu sou muito grata porque é uma empresa que realmente reconhece muito nós, mulheres, nos dá oportunidades que muitas vezes ali fora a gente não tem. Eu, como mãe, eu sempre consigo até hoje acompanhar os meus filhos, estar nas reuniões dos filhos e levar para eles esse amor, esse desejo, essa importância da leitura. E eu aprendi isso dentro da Herbalife, eu aprendi isso nos treinamentos da Herbalife. E eu sou muito grata a Rosilei, né, o casal, né, a Rosilei e a Alderi, que são os nossos patrocinadores da Herbalife, que nos apresentaram a Herbalife. E a Rosilei, para mim, é um exemplo na questão da leitura, porque foi uma das pessoas que muito, né, incentivou a ler. Então, a gente precisa, muitas vezes, estar conectado com essas pessoas. Pessoas que têm o hábito da leitura, da cultura. E isso a gente vai passando para os nossos filhos. Então, hoje, a minha filha já tem praticamente, digamos que um livro escrito só com as poesias que ela escreve, né? E o Victor também já tem esse hábito da leitura. Ele tem 8 anos. Então, eu sou muito, muito, muito grata mesmo, Rosilei. E através de você eu conheci essa mulher incrível, né? Que ontem a gente conversou um pouco online, que é a Renata, que faz um trabalho maravilhoso de mentoria com mulheres, com empreendedoras, ajudando, né, elevando essa autoestima. E ela vai deixar algumas dicas no final dessa live. Então, a minha sugestão é que você pega o aviãozinho que está aqui embaixo e envia convite para muitas pessoas, porque vai ser precioso o que ela vai passar aqui, tá? E estejam conosco, que vai ser muito show, né? E eu sempre digo assim, se a gente tocar a vida de uma pessoa, claro que vamos tocar mais, né? Mas se tocar a vida de uma pessoa essa live, a gente já cumpriu com a nossa missão.
porque eu acredito que Deus colocou aqui para a gente colocar os nossos talentos, colocar o nosso conhecimento e ajudar, né? Então, eu gostaria, né, que a Rosilei falasse um pouquinho, né, da Roberta, da Renata, desculpa, troquei, da Renata, como vocês se conheceram, né? E aí depois a gente vai ouvir, então, na nossa convidada VIP. Boa noite, estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Ok, Rose. Ai, que maravilha. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eliane, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo e por tanto que você é na nossa vida, que você e tua família são na nossa vida. E hoje eu estava, agora, um pouco antes de começar, né? Eu pensei assim, nossa mãe, olha só, duas mulheres que me forçam ou que me ajudam a ser melhor, porque eu tento fugir sempre dessa questão da internet, né? E Renata, você foi a primeira pessoa que eu fiz uma live. Eu lembro. E hoje a segunda live está sendo com a Renata. Que legal, que honra. Obrigada, tá? Obrigada, Eliane. Obrigada, Renata, por me impulsionarem a fazer isso, que isso é muito importante. Que bom que a gente tem pessoas que nos ajudam a ser melhores. Então, muito obrigada, tá? E a Renata, como a Eliane, são presentes na minha vida, mas hoje eu vou falar um pouco da Renata, porque a Renata chegou na minha vida num momento muito especial, num momento que eu fazia uma formação de coaching, e sabe aquela pessoa que, a amizade que Deus te deu, um presente que Deus te deu, a Renata é uma pessoa dessas, e eu não me canso de ouvir ela quando eu tô com ela, eu aproveito ao máximo, porque eu admiro muito essa mulher, ela tem muito conteúdo, então, para que a Renata possa falar bastante, eu vou deixar que a Renata fale hoje à noite. E eu até gostaria de fazer uma pergunta, se a Eliane me permite, Eliane. Eu não, eu não, eu não tô visualizando a Eliane, por isso que eu tô perguntando, tá, Eliane? Não, eu, por incrível que pareça, hoje estou vendo as três, né? Porque hoje de manhã eu não consegui te ver também. Isso é ótimo. Para me apresentar um pouco, né? A Eliane falou, eu sou também uma consultora, uma distribuidora da Herbalife. Trabalhamos com a Herbalife já há 27 anos, né? Gosto muito de trabalhar com pessoas, gosto muito do nosso lounge. Agora morando em Chapecó, mas a gente vem por aqui, né? Sou mãe da Anabela, uma menina autista, esposa da Alderia Noski, né? Que deve estar aí me ouvindo. Estou em Maringá hoje, não estou em casa, saí para trabalhar um pouco, né? Mas estou muito feliz por esse momento. E, Renata, eu queria, hoje fiquei pensando assim, pena, eu esqueci meu livro dentro do carro. Tá, Eliane, estou levando o teu presente. Oh, que legal! Renata, como é que foi assim? Eu gostaria de saber como é que foi assim essa. A Eliane até comentou, né? Do livro, né? Eu também fiz uma coautoria. Meu livro vai ser lançado no início de junho. Vai ter novidades aí, então, né? Estou muito feliz por esse momento. Mas, Renata, eu gostaria de saber de ti, assim, como é que foi essa história tua de escrever esse livro, assim? Como é que foi esse movimento na tua vida, sabe? Antes da gente entrar no assunto, assim, porque muitas vezes as pessoas pensam o que aconteceu comigo, né? Parecia uma coisa assim, eu sempre quis isso, mas parecia uma coisa tão distante, uma coisa tão difícil. E de repente acontece, você faz isso e foi uma coisa assim tão leve, tão gostosa. Então eu gostaria de saber, a primeira pergunta que eu faria seria essa para você, Renata. Eu acho que antes de pensar em escrever alguma coisa, eu gostaria de fazer a colocação sobre o meu gosto e o meu movimento por buscar conhecimento através da leitura, né? Que é
fator aqui, o carro-chefe desse nosso encontro, né? Uhum. E como eu disse outro dia para vocês, eu considero a leitura, os livros, eu vejo os livros como um portal. Eu acho que é algo que é muito prático, acessível e que através dele você pode encontrar respostas, você pode encontrar apoio, consolo, descobertas, conhecimento. Você cresce quando você lê. Então, os livros, para mim, eu sempre fui uma pessoa que gostava de ler, mas foi na fase adulta mesmo que eu mergulhei nesse universo, porque eu tinha algumas dores, algumas dificuldades, e eu buscava caminhos melhores para a minha vida. E nesse movimento de buscar caminhos melhores, os livros foram grandes aliados, grandes amigos. Eu considero que os livros são meus amigos. E nesse movimento de ler, estudar e adquirir mais conhecimento, eu fui também me aprimorando em outra área, né? Nessa parte do desenvolvimento pessoal, fui fazendo formações. E quando você passa estágios da sua vida em que você cresce, que você aprende, supera dores e dificuldades, você sente um anseio de compartilhar isso com as pessoas. Quando a gente consegue superar uma dor, uma dificuldade, a gente quer mostrar para os outros que, olha, é possível. Você também pode superar, você também pode ter uma vida melhor, realizar mais sonhos, ser mais feliz. Então, foi nesse movimento, né, de essa necessidade de transbordar algo que é uma crença e coisas que eu acredito, e esse desejo de incentivar, de inspirar outras pessoas a buscarem coisas melhores para ela, que surgiu essa oportunidade do livro. Esse livro também foi escrito em coautoria com outras especialistas em autoestima e confiança, e cada uma dessas mulheres traz relatos pessoais, né? Histórias de superação, onde o que elas fizeram, né? Qual foi o movimento que elas tiveram na vida delas, com base na autoestima e na autoconfiança, que proporcionaram transformações. Então, basicamente, o livro veio dessa necessidade de transbordar algo que já tinha sido melhorado e alcançado dentro de mim. Uhum. Show. E transbordou direitinho. O livro, eu amei o livro de você, o seu livro. Adorei, eu gosto muito desse tipo de livro. E super indico, super indico. Mas, inclusive, desculpa, Eliane, era só um adendo que hoje eu li o capítulo da Rose. E é muito emocionante a história da Rose. A Rose é uma vencedora. Então, assim, a tua história também poderia estar dentro desse meu livro, porque é uma história de superação extremamente inspiradora. E eu acho que quando a gente vê histórias reais de mulheres que crescem tanto, é melhor do que qualquer ensinamento, né? Você vê que é possível para todas nós. Então, eu também sou grata por te conhecer e pela inspiração que você é para mim, Rose. Obrigada, minha querida. Obrigada. Exatamente, a inspiração, esse é o objetivo, um pouco também da live, é inspirar, né, para as pessoas se motivarem a ler. Escrevam aqui no chat, quem de vocês tem dificuldade com leitura? Alguém aqui tem dificuldade de criar o hábito da leitura? Porque olha só o testemunho, né, da Renata. Através das leituras, eu entendi que ela encontrou uma cura, algo que estava, né, digamos, um quebra-cabeça que ela foi montando, buscando o autoconhecimento, a autocura, né? E hoje ela ajuda outras mulheres, né? E o Alderi comentou ali, eu vi o comentário dele, que eu vou receber então esse presente no cruzeiro, né? Então semana que vem vai ter a viagem de incentivo da Herbalife, né? Tô só contando, né, as horas, né, Victor? Contando, né, para viagem, e aí já vou ter um livro para ler, né? Show! Nossa, pensei, será que vou levar o livro que eu tô lendo, né? E, aliás, um livro que eu nunca deixo de levar nas minhas viagens e que eu super recomendo é a Bíblia, tá? Esse é o meu livro favorito de leitura diária, né? É um livro que a gente tem a presença, né, do autor sempre com a gente, que é Deus, né? Então, E um livro que contém todas as respostas, né?
todas as respostas, né? E para você que está pensando assim, Eliane, mas como é que eu vou ler a Bíblia? Eu não consigo entender, é complicado. Quando você passa a ler livros mais profundos, por exemplo, agora eu estou estudando psicanálise, e eu vejo que, de fato, a Bíblia é muito simples de ler, é muito fácil, que tem coisa mais profunda. Então, começa lendo o Novo Testamento, começa lendo Provérbios, Salmos, né? E é maravilhoso. Já vai uma dica aqui, né? E para você adquirir, né, o livro, depois você pode estar entrando em contato comigo ou direto, né, com a Renata e ter esse livro, né? Eu já tenho o meu garantido. Né? Pessoal, vamos começar então aí. O que significa autoestima para vocês? Vamos comentar, vamos colocar comentários aí. Ou você pode colocar também o que você acredita que no teu dia a dia, no teu trabalho, abala a tua autoestima. Tem algo que afeta a tua autoestima? E a gente, né, pode trabalhar em cima, né, desses comentários, né? E, e eu gostaria que você colocasse aqui, né, Renata, enquanto o pessoal não comenta, né? Vamos lá, pessoal, vamos comentar, né? O que abala a tua autoestima? O que afeta? Ou também você pode colocar o que eleva a tua autoestima, o que motiva a tua autoestima, né? E a gente pode voltar naquele comentário inicial, né, Renata? Que até a Bruna comentou ali, né? O que tem a ver a autoestima com a autoconfiança, né? Tu quer abordar mais alguma coisa nesse ponto? Eu acho que seria interessante a gente começar entendendo que a autoestima, ela é como uma força interior. É um estímulo através do qual a gente faz escolhas, a gente se movimenta e a gente estabelece relações. Então, é um pilar central para a nossa felicidade. A autoestima é formada no período da nossa infância, através dos nossos pais, professores, educadores, né, de forma geral, os familiares que vão transmitindo para a gente valores e crenças. Nesse período, a gente aprende também sobre o nosso autoconceito, a forma como a gente se vê, a forma como a gente interpreta quem a gente é e se nós temos valor ou não. Então, em resumo, a autoestima é o valor que a gente atribui a nós mesmos. Esse valor, ele percorre várias áreas. Então, hoje em dia, as pessoas recebem, né, da mídia uma informação sobre autoestima que é muito superficial e segmentada. Então, fica sempre pautada no aspecto físico, da beleza, né? E a autoestima, ela envolve um campo muito mais amplo. E ela interfere de maneira positiva ou negativa, dependendo do seu grau de autoestima, nas suas relações como um todo. Então, no seu campo profissional, no seu campo pessoal, você com você mesma, né? Então, a maneira como você se vê. E essa interpretação que você dá para tudo isso, se ela é uma interpretação positiva, digamos que você tem uma autoestima mais elevada. Se você olha para as áreas da sua vida, você olha para o seu trabalho e vê que você não está realizada como você gostaria, você olha para o seu relacionamento amoroso e também não está da forma como você gostaria. Então, se você julga essas áreas de forma negativa, se você sente dentro de você que isso não está te trazendo felicidade e não corresponde àquilo que você gostaria de viver, isso é o que vai dar a base para a sua autoestima. Então, você olha, se você não gosta, você vai se responsabilizar de uma certa forma por aquilo que você vive. Então, você atribui para si mesmo um valor menor. Se eu não estou feliz nessas áreas, se eu não alcancei aquilo que eu gostaria, então, de certa forma, é porque eu não sou uma pessoa tão especial assim, né? Falando a grosso modo. Mas, na verdade, eu acho que é importante a gente ter uma noção de que, às vezes, em determinados períodos da nossa vida, a gente vai estar melhor numa área do que em outra. E saber que a autoestima, ela não é algo constante. Não é algo que você aprende, desenvolve e ela nunca mais vai sofrer nenhum tipo de abalo. Ela vai, dependendo das circunstâncias e da fase da tua vida. Então, ela sofre uma oscilação e é normal que seja assim. Principalmente
nós mulheres, né? Porque a mulher, ela passa pelo período da gestação, depois o período do puerpério, né? Ela tem o período da TPM, né? Umas mais intensas, outras menos. Então, a gente tem muitas Sim. pausas. Então, olha, eu não passo por isso, mas a mulher, ela tem muito mais. E hoje, a mulher também tem uma sobrecarga de trabalho, né? E muitas vezes ela fica em último plano, né? Sim, é que a mulher já tem um movimento de ser mais doadora e cuidadora, né? É natural em nós isso. E com essa demanda que a gente tem hoje de trabalho, de conciliar tudo isso, a gente acaba se colocando em último plano. E isso é muito perigoso, porque se você não se cuida, se você não tem tempo para você, para cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua saúde como um todo, você também vai ter muito menos para entregar para as outras pessoas, né? Tudo vai ficar com uma potência menor do que poderia ter se você estivesse bem. Então, e obviamente, quando a gente está exausta, as nossas emoções vão sofrer o reflexo disso. Se você está desgastada, cansada, estressada, suas emoções vão refletir isso. E quando o nosso emocional não está estável, não está saudável, a nossa autoestima sofre consequências disso. Porque é impossível você estar diante do seu espelho e gostar de quem você é se você não está com emoções positivas. Se dentro de você está perdurando, né, está reverberando num nível mais elevado as emoções negativas, você com certeza também vai ter uma visão pior sobre si mesma. Então é todo um conjunto. Tudo vai vibrar. Uhum. E aí aqui vem um ponto que eu até anotei aqui, é que nós somos seres de julgamento, né? Então você mencionou ali a questão hoje a segmentação que é passada, um padrão, que na verdade esse padrão de beleza ele já vem há muito tempo, mas hoje com as mídias sociais, Sim, né, com os smartphones muito mais, né? Então vem a questão da comparação, que eu vejo que isso afeta muito, principalmente nós, já passando dos 40, já a gente muda um pouco a nossa forma de enxergar. Mas as pessoas mais jovens, elas sofrem muito, né, com essa comparação. Aí começa a comparar a beleza, comparar o trabalho. Ah, mas o sim. trabalho do outro está melhor, Uhum. né? E aquilo você vai se encolhendo, né? E esquece que Deus te fez uma pessoa única. Sim. E é Essa única. questão da comparação, a gente ouve muito assim a mensagem não se compare, mas na verdade não tem como a gente não se comparar, porque foi assim que a gente se desenvolveu como seres humanos, né? Se você pega um bebê e solta ele lá na floresta e ele é criado por lobos, ele vai ter comportamento de lobo, porque ele observou ao seu redor e desenvolveu aquela característica, aquela forma de se comportar. Então, nós humanos estamos sempre olhando para fora. Foi assim que a gente criou a nossa identidade. E através desse olhar para o outro, você vai construindo quem você é. Hoje, nós já estamos construídas, digamos assim. Mas a gente continua olhando, porque interessa para a gente o movimento do outro. Mas qual que é o problema? O problema está em se sentir pequena, em se sentir inferior, em se sentir menos, em não valorizar quem se é, não valorizar e não reconhecer as suas capacidades e a sua potência. Então, o problema não é olhar para o outro, é não reconhecer o seu valor. A gente pode olhar para o outro. Eu posso olhar para a Rose e ver todo o movimento que ela fez, né? Essa mulher empreendedora, essa mulher capaz. Eu olho para ela e eu me inspiro nela. Eu vejo as coisas que ela superou e penso, poxa, que lindo isso, que força ela teve para vencer, né, para construir essa trajetória. E eu olho dessa forma porque eu sei do meu valor, da minha importância, dos meus talentos e do quanto eu tenho também características especiais. Porque se eu não tiver esse olhar sobre mim mesma, eu vou olhar para a Rose e vou, ao invés de admirar, eu posso invejar, falar assim, nossa, por que que ela conseguiu e eu não? Por que que ela é capaz de percorrer e superar essa dificuldade que eu não consigo? Né? Então,
a inveja, o sentimento negativo, o sentimento de inferioridade, ele vai surgir toda vez que a gente não for capaz de reconhecer a nossa luz e que somos diferentes e que está tudo bem ser diferente. E que é maravilhoso quando o outro progride e tem sucesso, porque ele nos mostra a possibilidade de chegar mais longe, de conquistar também as coisas que a gente deseja. Então é maravilhoso olhar para fora, né? Então, o comparar-se, ele deve vir sempre com esse formato de aquela pessoa conseguiu algo que eu ainda não consegui, então ela está me mostrando o caminho. Um Não que eu cunho sou incompetente para isso. seria para inspirar, não para invejar ou para se diminuir. Exatamente. Perfeito. E aí tem um outro ponto também que você comenta ali, como a gente está falando hoje do momento literário, como que a escrita, o fato de escrever, né, que ali você citou lá bem no início da live, né, sobre o perfil, né, de poesia da minha filha, é um exemplo. Tá? Vocês duas foram coautoras, são coautoras, escreveram as suas histórias, o quanto isso ajudou, né, a superar algum trauma ou até elevar a autoestima, o quanto a escrita, né, ela canalizou e ela pode ajudar a cada um de nós. Todos nós podemos escrever, né? Eu vejo assim, que cada vez que a gente vence uma barreira, então, como a Rose falou, às vezes a gente pensa assim, escrever algo, escrever um livro, participar de um livro é algo muito distante da nossa realidade. Mas quando você vai e realiza isso, você percebe que você pode mais. Então, cada vez que a gente dá um passo, seja um passo pequeno, um passo mais significativo, você aumenta o seu nível de autoconfiança. Porque você se vê capaz de realizar. Se eu fui capaz de realizar isso, eu sou capaz de realizar mais. Se eu participei como coautora de um livro, eu sou capaz de escrever o meu próprio livro. Então, esse movimento que deve fazer parte, né, esse movimento positivo, esse movimento de romper os nossos medos e as nossas barreiras, eles projetam a gente para coisas maiores. Então, no caso, participar desse livro, eu penso assim, a pessoa que tem amor pela leitura, ela tem um desejo de escrever também, é algo que é meio que consequência. A gente gosta de ler e a gente vai desenvolvendo conceitos, né, uma visão de mundo, uma visão sobre uma determinada situação e a gente quer transmitir aquilo para as pessoas, né? Quem gosta realmente de ajudar o outro. Eu acho que um pouco passa por aí. Eu sempre tive esse talento de gostar de pessoas, de ouvir pessoas, de querer ajudá-las. Então, a escrita é uma forma de ajudar também. Então, de estar um pouquinho mais próximo de pessoas que talvez eu não venha conhecer presencialmente. Então, é um incentivo, né, para que as pessoas se conheçam mais, olhem para si mesmas. E nesse capítulo do livro eu falo sobre talento, porque é algo que eu acredito profundamente que é fundamental para a nossa felicidade. Como eu fiz uma transição de carreira, né? Eu saí do direito, fui para o empreendedorismo, depois agreguei a isso essa parte de mentoria e desenvolvimento pessoal. Eu entendo que a gente vem ao mundo com os nossos talentos naturais, aquilo que a gente recebeu de Deus, e através desse talento, que é algo que você não precisa se esforçar. Quando você é capaz de desenvolver o talento e a tua habilidade em cima desse talento, é uma forma de você viver plenamente, de você entender, descobrir o caminho para desenvolver os seus potenciais. Então, nem todas as pessoas podem trabalhar com seus talentos, né? Por motivos variados. Mas quando eu não posso trabalhar com o meu talento, então eu tenho que usar esse talento nos outros campos da minha vida. Porque é algo que é muito forte dentro de nós. E quando a gente está distante disso, é como se ficasse uma fragilidade, uma sensação de insatisfação. Você pode trabalhar ou pode trabalhar com outras coisas que te tragam até uma certa realização, mas ainda permanece dentro de você esse sentimento de insatisfação, de tristeza mesmo. Eu traduziria como um sentimento de tristeza.
E quando você opta pelo seu talento em colocar aquilo no mundo, mesmo que isso não represente, não seja apoiado pelas outras pessoas, porque nem sempre é fácil você explorar o seu talento. Não é fácil para todo mundo. Então, para algumas pessoas esse caminho é mais leve, para outras ele é um caminho um pouco mais árduo. Então, se você tiver coragem de escolher por esse caminho de expressão do seu talento, então você já deu um passo muito significativo para você viver plenamente, se sentir mais feliz e contribuir, obviamente, com o seu nível de autoestima, né? Essa questão da leitura, eu quero até compartilhar um testemunho pessoal meu, que nós temos várias fases, né, da nossa vida. Hoje eu estou com 46 anos, tenho uma filha casada já, e tenho uma criança, né, de 8 anos, né? Então eu já passei por várias fases diferentes dos filhos, né? E ó, tem uma pergunta aí, depois, Renata, vamos responder essa pergunta. Ok. Como descobrir esse talento, né? E o que eu desenvolvi através da leitura, né? Eu já li inúmeros livros, especialmente livros de autoajuda, livros sobre administração financeira, sobre o inconsciente, o subconsciente, vários livros. Livros com exercícios, e sempre procurei fazer os exercícios, livros, né, com biografias, com inspirações, e isso me trouxe uma força gigante, assim, porque a gente tem desafios, a gente tem vazios na nossa vida, e eu posso dizer assim, ó, que através da leitura, que uma frase que você colocou lá no começo da live, que você encontrou nos livros os melhores amigos. Não vou dizer que a gente não possa ter melhores amigos, não é isso? Sim, Mas claro. eu vejo dessa forma também, né? Muitos momentos que eu não estava bem, né? Eu encontrei na leitura essa luz, e aí a gente vai expandindo a nossa visão, forma de interpretação, de Exato. compreensão de nós mesmos. Né? Então eu tenho muito esse desejo, assim, e eu pergunto assim, mas como alguém ainda não consegue ler, né? Sim. E aí, calma, né? A gente precisa, então começa por casa, né? Então eu começo sempre incentivando os meus filhos, e é por isso que surgiu esse desejo, né, da live Momento Literário, para enfatizar, não é querer ser aquela pessoa chata, mas o meu exemplo, né, eu não sou mais a mesma pessoa do que eu era antes do hábito da leitura. E aí a gente pensa assim, nossa, mas como que eu vou conseguir ler com tantas coisas que eu preciso fazer no meu dia? Se eu deixar para ler de noite, eu vou dormir. Então, acorda mais cedo. Mas como assim acordar mais cedo? Cara, o teu dia é outro quando você acorda e começa lendo. Então, esse é o meu depoimento que eu queria deixar para vocês, que faz toda a diferença. O pessoal está escrevendo. E que é um hábito que no longo prazo vai trazer grandes transformações. Olha, a minha vezes. Oi? Pode falar, depois eu falo. Eu ia dizer que a minha dica para quem tem dificuldade com a leitura é comece buscando um assunto. Vamos supor que hoje você está vivendo uma dificuldade, que seja num relacionamento. Busque um conteúdo que fale sobre isso. Então, olhe para o livro como algo que pode te trazer a solução que você está buscando, né? Não é que o livro soluciona tudo, mas ele te dá despertares, ele te dá ideias, ele te abre caminhos. Então, olha para aquilo que hoje é uma dificuldade para você, escolhe um tema. Que seja sobre autoimagem corporal, vamos supor, não estou feliz com o meu corpo, estou me sentindo acima do peso. Busca uma leitura relacionada a isso, porque aí você vai ter um interesse maior naquele conteúdo. E comece lendo poucas páginas. Você não precisa se sobrecarregar e nem se exigir demais. Permita que essa caminhada seja suave. Leia aos pouquinhos, entenda que aquilo é um aliado, que é um amigo, que está ali para te aconselhar no momento que você quiser. Então você não tem obrigação.
né? Na escola a gente tem a obrigação de ler, às vezes, coisas que a gente nem quer. Mas agora, como adultos, a gente tem o poder de escolher o que a gente quer ler, o que a gente quer colocar para dentro da alma, da mente, né? Então, se eu pudesse deixar uma dica, seria essa: escolha um tema relacionado com aquilo que é uma dificuldade para você hoje. Perfeito. Você ia comentar algo que aqui depois a gente tem uma Eu ia pergunta. comentar, falar sobre isso que a Renata falou. Que quem não tem muito hábito de leitura, né, é começar não querendo ler o livro inteiro. Ler uma página hoje, 2 páginas amanhã, sabe? E procure ler no momento que você não estiver cansado. Eu, particularmente, também gosto muito de ler de manhã, né? Hoje até uma pessoa me falou, foi inclusive a Simone lá do lado, ela falou assim, Rose, mas que hora que você escreve, né? Porque você faz tanta coisa. Aí eu falei para ela, olha, de noite, quando vão dormir, depois que faço a Anabela dormir, ou eu acordo de madrugada, né? Eu leio, escrevo. Então, cada um tem que achar o seu momento que consiga produzir na leitura, né? E a questão dos assuntos que a Renata também falou, é muito interessante isso, né? Ler o que você, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Falando nisso, eu lembro que numa época, quando eu tinha muito problema, assim, hoje eu posso falar isso porque meu marido tá bem, a gente fala isso porque eu sei que hoje ele passou por essa fase difícil, né? Superou isso. Mas eu lembro que na época eu viajava e eu passava pelos aeroportos e entrava nas livrarias, né? E comprava, por exemplo, revistas, livros sobre alcoolismo, né? Aí eu chegava em casa e deixava aquele material por lá. Eu nunca vi ele lendo nada. Mas depois, com o tempo, ele me falava que lia. E o Aldri fala isso no treinamento dele também, né? E eu também sempre fui assim, agora estou precisando alguma coisa de autoestima, alguma coisa de história. Por exemplo, o livro da Renata, né? Fala muito sobre as histórias, né? Eu gosto muito disso. Porque cada uma tem a sua superação, tem o seu assunto. Então, buscar assuntos que te interessam, né? Para você criar o hábito. Eu acredito que deve ser várias biografias dentro de um livro. Isso. Não chega a ser uma biografia, né? Cada uma pegou um trechinho, né, da sua história, mas traz um relato pessoal mesmo, de superação, de aprendizado. E aproveitando também falando sobre a questão da escrita, né? De como é importante a gente, que nem a Renata trabalha com mulheres, né? Como é importante a gente ter pessoas que nos dão mentoria, terapia, além dos livros, suporte, né? A gente muitas vezes precisa, né? Um suporte, isso aí. E eu sempre ouvi também assim a importância da escrita. Eu sempre gostei muito de escrever também. Por exemplo, se eu tivesse mal com alguma coisa, de madrugada eu não conseguia dormir, eu ia lá e escrevia, sabe? Eu acho que isso é muito terapêutico. Sim, tanto que é um método, né? É um método de autoconhecimento. Um método é a escrita terapêutica. Então, o meu trabalho ele também passa bastante por escrita, porque quando a gente escreve, você consegue sair do racional, acessar um nível um pouco mais profundo do seu cérebro e colocar significados realmente reais e mais profundos daquilo que você está vivenciando. E aí você começa a ter clareza. Quando aquilo se materializa através das suas palavras, né, da sua escrita, você passa a ter mais clareza sobre o que está acontecendo com você. Então é muito legal, sim, escrever. Conexão com o teu inconsciente, né? Porque nós somos 95% emoção, né? Então, quando você escreve, essa semana, nós temos uma pergunta para responder, tá? Tem uma pergunta aqui na minha frente, tá? Essa semana
né, do meu estudo, nós estamos fazendo um estudo sobre interpretação de sonho. E é incrível como eu sonhei tanta coisa essa semana, porque eu estava focada naquilo. Eu queria interpretar os meus próprios sonhos. E Deus me deu vários sonhos muito reveladores, inclusive com relação ao negócio, decisões, visões. E aí eu passei a escrever. Obviamente, eu preciso escrever eles para interpretar melhor. E eu vejo quanto eu tenho desenvolvido mais esse meu autoconhecimento, ou até ajudar as outras pessoas também a se autoanalisar, né? Então, a gente só pode ajudar, primeiro, se a gente se autoanalisar, se autoconhecer, né? E entrando nesse ponto aqui, voltando, né? Que você falou, né? Fala do talento no teu livro, né? E o talento, muitas vezes, todos nós temos e a gente deixa lá enterradinho, né? E aí acaba que a gente vai ficando num vazio, vai perdendo a nossa essência, né? E também não consegue, muitas vezes, identificar um propósito de vida, né? Isso. Então, muito bem financeiramente, mas está infeliz, né? Exatamente. E a pergunta que é como descobrir esse propósito, ou seja, O como que eu talento, posso né? fazer no meu trabalho, aplicar esse meu talento, ser feliz, ter prosperidade, porque eu acredito que Deus nos colocou aqui para a gente ter tudo do melhor, porque ele nos permite. Eu trabalho numa empresa que permite a gente não, o céu é o limite, as limitações a gente que autoimpõe, né? Sim. Como eu responderia essa pergunta? Deixa eu ver, não consigo identificar, Ipierdona. Luciane Pierdona. Luciane, que o Paulo está me ajudando, tá? É, A Luciana. Luciane, isso. É Como assim, descobrir? o talento não é algo que já nasce com a gente, né? É o seu dom natural. Você veio ao mundo com facilidades para fazer algumas coisas e dificuldades para outras. Então, quando nós somos crianças, as nossas próprias brincadeiras infantis, elas já vão dando sinais daquilo que a gente gosta de fazer. O que você se motiva e faz com facilidade? Então, o que eu diria para a Luciana é assim, Luciana, o que é fácil para você fazer? O que você gosta de fazer? Que assuntos você costuma pesquisar? O que as pessoas pedem ajuda para você? Quando as pessoas solicitam para você algo, elas estão pedindo em que área? Que você faça o quê? Só que quando a gente vai chegando na fase de escolher a nossa profissão, raramente, né, pelo menos pessoas assim mais da nossa faixa etária, nós não tínhamos a orientação para escolher a profissão baseada nos nossos talentos. A profissão, e ela continua assim ainda hoje, né? A sua escolha profissional, ela está muito mais incentivada e estimulada por uma busca de recurso financeiro e não desconsiderando a importância do dinheiro, tá? Jamais. O dinheiro é bom, ele é necessário, ele nos faz bem. Mas quando você faz um movimento unicamente estimulado pelo ganho financeiro, você corre um grande risco de se distanciar do seu talento. E outra coisa que acontece também é o medo. Às vezes a pessoa tem clareza, muita clareza do que ela gosta e do que ela tem facilidade para executar. Mas ela tem medo de escolher aquele caminho, porque ela teme não prosperar, né? Não conseguir bons resultados financeiros. Então, eu quero trazer um exemplo aqui para vocês, que eu sou formada em Direito, eu vim para Maringá e trabalhei nessa área durante 2 anos e meio, e trabalhei num escritório excelente, onde eu tinha ótimos recursos para trabalhar ali, e eu tinha um bom ganho financeiro também, mas eu era extremamente infeliz. Eu chorava todos os dias de manhã antes de ir trabalhar. Aquilo não representava o meu talento. E quando eu fiz a minha escolha profissional, que num primeiro momento eu queria fazer psicologia, e eu não fiz psicologia, porque quando eu fiz isso, as pessoas falaram, ai, psicologia, por ter um perfil na época que eu queria agradar as pessoas, eu queria que as pessoas me admirassem, falei, tá, não vou poder escolher psicologia, porque eu não senti uma aprovação com relação a isso. E acabei fazendo direito. E segui durante um bom tempo arrastando nisso, achando que eu ia encontrar um espaço para colocar o meu talento, mas realmente não tinha.
quando as pessoas chegavam no escritório, eu queria ouvir a história delas, eu queria ajudá-las, eu queria, sabe, eu queria dar aquele suporte emocional, e não era essa a minha função. Tem tudo a ver com o espaço vida saudável, né? Tu não acha? Sim. E daí, eu prestei vestibular de novo, comecei a cursar psicologia e comecei a empreender com a dança. E num determinado momento eu tinha que escolher, porque foram duas coisas que exigiam muito tempo, e eu acabei escolhendo empreender com a dança. E na minha área é a dança do ventre. Quando eu fiz essa escolha, né, e saí do direito e me tornei uma professora de dança do ventre, isso trouxe um impacto muito grande para a minha vida. As pessoas achavam, nossa, tá louca, tá louca. Como que ela sai de um escritório, abre mão daquela segurança, daquela estabilidade, do status, para se tornar professora de dança do ventre? E eu prosperei e cresci muito nessa área. Então, só para resumir, para eu não ter que ficar falando aqui da minha história, que a mensagem que eu gostaria de deixar é assim: não tenha medo de seguir pelo teu talento. Tenha coragem e confiança em você, porque o seu talento é o impulso natural, é o impulso que Deus colocou no teu coração para você agir. E quando você nega isso, você tem grandes riscos de ter doenças físicas, depressão, a ansiedade, uma insatisfação. Você sente um vazio interior, que é justamente a falta de propósito, porque você está desconectada de quem você é. Então, encontrar esse talento é ter coragem de olhar para o que você gosta. Então, talento é isso, é algo que você tem facilidade para fazer. Agora, não significa que só por ter um talento você vai ter sucesso. Para ter sucesso numa área com o seu talento, você tem que aprimorar esse talento. Você tem que se dedicar, desenvolver habilidades e competências em cima desse talento. Aí sim vai ser o caminho para você prosperar e crescer profissionalmente. Perfeito. Não sei se eu ajudei a Luciana ou se eu deixei ela mais confusa, mas eu espero que ela consiga pensar aí na infância dela, as coisas que ela gostava de fazer e o que ela gosta de fazer ainda hoje. Porque isso não muda. A gente fica muito Renata, próximo. deixa eu te contar, Eliane e Renata. A Luciane é minha amigona, que eu morei na casa dela Ah, é? quando eu estudava. Que lindo. Admiro muito Legal. ela. Lu, obrigada, você é incrível, uma mulher, ela é dentista. Tem uma amiga aqui também no grupo que é a Silvana, que está aí. Ela também escreveu um livro, Eliane, quem sabe uma hora dessa a gente chama a Silvana. Claro. Nossa, temos o ano todo um momento literário. E eu queria Temos um comentário. dizer para ela assim, que se hoje ela não puder mudar a carreira dela, porque às vezes a gente está num estágio da vida que não dá mais para mudar muitas coisas, mudar substancialmente, mas que existem muitas possibilidades, então ela precisa encontrar uma forma de aplicar o talento dela na vida dela. Precisa estar presente, muito presente, com o máximo de presença que ela puder colocar. Porque isso vai trazer satisfação, vai trazer motivação, vai trazer alegria para o dia a dia. Esse talento tem que se materializar de alguma forma. Muito bom. E pegando o gancho dessa resposta, dessa pergunta, quem mais aqui sente que a sua autoestima está afetada por algum talento que você reprimiu? Alguém gostaria de colocar esse comentário? Eu sei que é uma pergunta bem pessoal. É muito difícil a gente falar, né, das nossas dores. Mas se não quiser pôr o comentário, só pensa, pondera, né? Porque essa live de hoje ela é um tanto reflexiva. Provavelmente vocês vão ficar reverberando depois. Eu mesma fico assim, pensando muitas coisas. E eu aprendo muito, gente. Olha, eu aprendo muito em cada live com vocês, né? Então, muita gratidão, né? Estar aqui com essas duas mulheres incríveis, né? E aprendi muito ontem, né, na nossa conversa também. E então, ponderem o que será que eu estou reprimindo de um talento e que está afetando a minha autoestima, que está, né, me deixando, diminuindo o meu valor, o meu alto valor, né? Ponderem, né? E eu só vou ler esse comentário, mas vocês podem comentar aqui, vocês podem colocar mais comentários, né? A pergunta ficou aqui desde o início, né? Nós tivemos um comentário só. Me perdoe se eu
deixei passar despercebido algum comentário. E a gente perguntou aqui o que significa autoestima para você. Vocês podem colocar esse comentário, tá? Então, tem um comentário da Sandra aqui, né, para você, Renata. Há muitas mulheres gratas por essa grande mudança que você fez na vida delas, né? E ela fala que ela é uma dessas mulheres que você ajudou nessa mudança, né? Que bom, né? Parabéns, parabéns, né, Renata? A A Renata trabalha com mentoria. A Sandra é uma amiga maravilhosa, é uma escritora, é uma mulher de uma sensibilidade, uma criatividade admiráveis. E eu sou muito grata por ter conhecido. Nós, na verdade, nos aproximamos porque ela começou a fazer dança e porque os nossos filhos têm a mesma idade. Então, o nosso primeiro contato foi através dos nossos filhos e isso tem sido... A nossa amizade tem crescido cada vez mais. E é uma mulher muito inspiradora também, que tem muito para contribuir. Obrigada, Sandra, pelo carinho de sempre. Que show, que show. Bom, nós estamos aqui próximo, né, de fechar 1 hora e a gente costuma, né, manter o máximo até 60 minutos. E eu acho que nós podemos deixar aqui agora para encerrar, né, algumas dicas, né, sugestões de por onde começar, né? Talvez você essa live, está tudo bem contigo com a tua autoestima, né? Porque como nós vimos aqui, né, a Renata muito bem colocou que a autoestima ela é integrada com várias áreas da nossa vida. Então pode ser que a minha autoestima com relação à minha profissão tá ótimo, eu tô super bem, mas talvez eu não estou muito bem com o meu corpo, com a minha autoimagem, né? Ou a minha saúde tá de lado, né? Ou o meu relacionamento conjugal, ou com os filhos, né? Então, tudo está interligado, né? E como uma engrenagem, se alguma dessas engrenagens não está bem lubrificada, vai comprometer as outras, porque nós somos, né? E principalmente tudo que tem relação com as nossas emoções, que a gente experiencia todos os dias, né? A gente tem experiências, como que a gente lida com isso, né? Por isso que a Rosilei comentou ali da importância de a gente buscar essa ajuda, buscar esse autocuidado. E hoje existem vários profissionais nessa área também. Nós, da Herbalife, por exemplo, como que a gente pode ajudar? Né? Nós temos excelentes suplementos de excelente qualidade, suplementos premium, que você pode consumir no conforto da sua casa, né, com preços especiais, né? Isso você pode saber mais entrando em contato, né? Você pode frequentar um espaço Vida Saudável, porque ali, além de você consumir o produto, você tem a comunidade. É algo que é essencial, né? A Renata, ela tem uma escola de dança. Ali as mulheres se encontram, fazem amizades. Então, não é só a dança, é a conexão, é você fazer parte de um grupo, porque nós, seres humanos, a gente vive em comunidade, né? Hoje nós estamos numa comunidade aqui virtual, tem pessoas de vários lugares aqui. Então nós precisamos cada vez mais encontrar formas, né, de comunidades positivas, que levem esse bem-estar. Então, para nós finalizar, né, a gente quer ouvir aí algumas dicas de por onde começar a elevar e melhorar essa minha autoestima. Eu anotei aqui 4 pontos que eu acho que eles são importantes, eles são um bom começo. Show, eu já vou anotar. Primeiro seria uma premissa da pessoa entender que o valor dela não depende dos resultados que ela alcança na vida. Muitas pessoas imaginam que elas serão felizes ou que elas vão ter realmente valor e reconhecimento quando elas atingirem um determinado patamar, quando elas conquistarem algo para a sua vida. E enquanto isso não acontece, ela não se valoriza. Então, se ela não se valoriza hoje, com tudo que ela já viveu, com a história dela, com as habilidades que ela tem, com as conquistas que ela já teve até aqui, se ela não reconhece o valor disso e dela enquanto pessoa e ser humano, então a autoestima dela vai estar sempre fragilizada, porque a nossa vida oscila, né? E os nossos resultados também. Então não seja dependente dos seus resultados para ter uma boa autoestima.
eles são independentes. Você tem que olhar para si mesmo e reconhecer o seu valor, independente dos seus resultados. Então, eu anotei alguns pontos aqui que levam as pessoas que fragilizam a autoestima quando ela ainda não ganha o quanto ela gostaria, então financeiramente ela não está no estágio que ela gostaria, ela não tem o corpo ou o peso que ela considera ideal, ela não possui um companheiro ou um relacionamento satisfatório e ela sente dificuldade de se colocar em ação e implementar os seus projetos. Isso, assim, são 4 pontos que permeiam a maioria das dificuldades das pessoas que estão com baixa autoestima. Então, não dependa dos seus resultados. Reconheça o seu valor, se coloque em movimento. Então, fazendo uma analogia aqui com o trabalho de vocês. Se você não está satisfeito com o seu corpo, não está satisfeito com o seu peso, reconheça o seu valor e que você merece algo melhor para você, né? Então, o que as meninas propõem, o trabalho delas e o produto que elas oferecem, ele traz isso para você, ele te traz essa oportunidade de ter uma vida mais saudável, também de ter um corpo melhor, mais próximo daquilo que você deseja. Então, só caminhe em direção a isso. O segundo ponto, que a gente já conversou sobre ele, é descubra os seus talentos, descubra os talentos que fazem parte da sua essência e faça uso deles, que é o que a gente já conversou aqui. Outro ponto é diminuir a distância entre o eu real e o eu ideal. Todos nós temos sonhos. Só que, e as pessoas falam assim, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu diria que isso não é 100% verdadeiro. Porque se o seu sonho estiver muito distante de quem você é hoje, então você corre o risco de não valorizar e não gostar de quem você é hoje. Isso não pode acontecer. Isso vai abalar e vai ferir a sua autoestima. Isso vai trazer emoções negativas. Então é importante que você olhe para o próximo passo. Não é que você não pode ter grandes sonhos, né? Você pode ter grandes sonhos, desde que ele não interfira no teu sentimento do hoje, que você não se sinta infeliz hoje. Então, se o teu eu real, que é quem você é hoje, as circunstâncias que você vive hoje, ele estiver muito distante do seu eu ideal, é melhor você encurtar um pouquinho esse caminho, tá? Pensa ali nos quais são o próximo degrau, o que está mais próximo, qual é a transformação mais próxima ou a conquista mais próxima, que vai te trazer felicidade e realização sem te ferir tanto, né? E sem gerar tanta ansiedade, desconforto emocional. E por último, seria desenvolver a autocompaixão, porque falhar faz parte do nosso processo de crescimento, de aprimoramento, e quando a gente não tem essa capacidade de ter autocompaixão, cada vez que a gente erra, ou cada vez que a gente faz algo ou fala algo que não gostaria, age de uma forma diferente do que a gente idealizou, a gente fica se culpando, né, e se criticando excessivamente. Então não faça isso com você. Quando você cometer erros, quando você perceber as suas falhas, as suas limitações, se acolha, seja a sua melhor amiga, né? Se dê um abraço, entenda a sua fase, o seu momento e a partir disso vá dando pequenos passos em busca da sua melhoria. Mas a autocompaixão, ela é a base para que você possa ter coragem de buscar alternativas melhores para você. Quando a gente se ama, quando a gente se respeita, a gente quer coisas melhores para a nossa vida e a gente caminha em direção a isso. Então, basicamente, seriam esses 4 pontos, né? Não depender dos seus resultados, descobrir os seus talentos e utilizá-los, diminuir a distância entre o seu eu real e o seu eu ideal e ter mais autocompaixão por você. Eu acho que esses 4 passos já são capazes de te colocar numa linha, né, num percurso de vida que vai te trazer mais felicidade. E é isso. Perfeito, perfeito. Com certeza consegue dar uma condução, né, de por onde começar, fazendo essa autoanálise, né? Eu anotei aqui e vou fazer essas observações em mim mesma. Resumindo, nós não podemos viver aí o contraponto, né? A gente precisa sempre buscar se melhorar, por outro lado, não pode também achar que a gente é insuficiente. Isso. Então, tem
não se acomodar, porque nós somos seres que a gente está aqui exatamente para evoluir. E Isso. quando a gente tem desafio, aí que a gente cresce mais. Por outro lado, também não se sentir insuficiente, né? Ah, isso porque eu sou insuficiente. Ah, porque eu ter esse contraponto, seria isso, né, Renata? Exatamente. Eu costumo usar a frase assim que a vida pede evolução, né? Esse é o chamado. Você precisa caminhar para a sua evolução. E se você não caminha espontaneamente, a vida vai te cobrar de alguma forma. Até outro dia eu tava vendo um vídeo, um meme, assim, que o cara tá falando assim, todo mundo fica falando pra gente sair da zona de conforto, eu quero mais é ficar, a hora que eu encontrar a zona de conforto, eu quero ficar nela. Então, sobre zona de conforto, eu diria assim, quando você recebe um chamado ou um desejo de alcançar alguma coisa, mas você, por medo, não age, eu posso te garantir que você não está mais na zona de conforto. Aquilo vai ficar te incomodando, como um espinhozinho lá no teu pé, que ele pode talvez não ser suficiente para te colocar em movimento, mas ele vai ficar te ferindo. Então, quando você percebeu a necessidade de caminhar, de fazer algo, significa que aquela zona já não é mais confortável, que você tem que buscar um outro espaço que vai ser confortável para você. Porque quando a gente está realmente na zona de conforto, a gente não está pensando em sair dali, a gente está satisfeito. Então, o único, né, é como se fosse uma bolha, o medo. Você tem que romper aquilo ali para conquistar uma outra zona maior e mais confortável para você. Perfeito, e nós podemos citar inúmeros exemplos, mas a gente está aqui, né, quase que fechando o tempo, mas Sim. nós poderíamos citar vários. Eu vou citar alguns aqui, ó, mas vocês podem colocar no chat que a gente vai lendo, ou o pessoal mesmo vai acompanhando. Coloquem aqui exemplos de vocês, exemplos pessoais de vocês, tá? Que vocês superaram esse medo, que vocês saíram, né, dessa zona de conforto. Olha, eu superei isso, eu conquistei isso. Escrevam, a gente vai ficar feliz, né, de poder saber um pouquinho de cada um de vocês aqui. E agora você falando, essa questão de a gente vencer esse medo, ou até mesmo o julgamento, mas será que vai dar certo, será que não vai dar, será que como vai ser, colocar a cara a tapa, quando a gente fala, né, foi a ideia das lives. Eu pensei, mas será que eu faço? Já tem tanta gente fazendo live, mas isso vai dar trabalho, tem que arrumar pessoas para participar da live, tem que montar flyer, tem que convidar. Não, daí tu começa a pensar assim, opa, peraí, que isso já é algo que não vai me levar para frente, né? Então é algo que eu já vinha pensando há muito tempo e aí eu decidi, não, eu vou começar e vou fazer. E não importa quantos entrarem, não importa. E aí comecei fazendo sozinha, depois comecei convidando pessoas, depois tive a ideia de fazer o momento literário, porque é algo que eu amo, né? E aí agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? Como você, né, Renata? E poder, né, ter essa conexão também novamente com a Rosilei, né? Que a gente mora longe, né? Não se visita muito. Então, isso é maravilhoso, poder usar essa ferramenta, né, que temos, né, que é a internet, né? Como a Rosilei falou, nossa, vou ter que expandir para essa área, porque é um ferramenta que está a nosso favor, né? Quando não tranca, né? Quando não resolve trancar, mas tudo bem, vamos falar. Outro exemplo é você também escrever, né? Escrever o exemplo da Renata, fazer uma migração, né? De trabalho, né? Claro que nós temos medo, mas quando está sentindo medo, vai. Se está com medo, mesmo. e é para ir, né? E vários exemplos que a gente poderia citar aqui. Vamos ver aqui, tem mais um comentário. Rosilei, sua história sempre me inspirou com sua superação. Amo você, amiga. Vamos ver quem escreveu aqui, a Noemi. Né? Então, Obrigada, minhas queridas. Obrigada sempre pelo carinho de vocês. mais comentários sobre a Renata também, que ajudou a virar a chave. Show, show. Gente, muita gratidão, né? Eu, por mim, ficaria mais tempo aqui, a gente se empolga, né?
mas a gente é muito, muito grato mesmo, né, por vocês que ficaram com a gente até agora. Essa live vai ficar gravada, né, podem compartilhar. Vou convidar vocês em collab, né? Espero que eu consiga convidar as duas, mas acho que vai dar certo para a gravação. E gratidão mesmo, né? Vou deixar para vocês também fazerem as considerações finais. E eu só tenho que agradecer a vocês duas. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com mulheres inspiradoras, com esse momento para a gente falar de conteúdos que acrescentam, né? Eu acho que a gente ter essa oportunidade nos fortalece e a gente poder inspirar outras pessoas também. Eu acho que tudo isso, esse movimento, né? Se nós conseguimos inspirar alguém que está nos assistindo, essa pessoa também já vai estar se sentindo melhor dentro da casa dela e o ambiente da casa dela também já fica melhor. Então, eu acho que isso tudo é muito precioso. Eu agradeço o convite. Rose, muito obrigada. Eliane, muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu adorei nosso almoço, nosso encontro hoje. Rose também foi providencial. Fiquei encantada. Eu confesso que eu não conhecia o espaço da Herbalife e eu gostei muito da energia daquele ambiente, das emoções positivas, do sorriso das pessoas que estavam lá e da troca. É uma troca muito rica e saudável no sentido mais amplo da palavra. Obrigada, desejo sucesso para vocês e para as pessoas que estão aqui também nos assistindo. E que a autoestima de todo mundo esteja aí saudável e positiva. Show, perfeito. Eu quero agradecer a Eliane pelo convite, né, também. Agradecer a Renata por ter aceito esse convite. Agradecer a vocês duas por me forçarem a estar aqui hoje. E logo você porque... tem que estar aqui falando do seu livro, porque a sua história é demais, Rose. Você tem que vir falar, compartilhar essa história aqui na internet. As pessoas têm que saber mais disso. Isso vai ajudar muitas pessoas. Obrigada. Eu prometo me melhorar nessa questão da internet. Vou me melhorar. Tá ótima já. Já tá ótima. Barreiras. Não, tem que ir com medo mesmo, né? É bem isso aí. Tem que pegar aí, né? Agradecer esse momento, né? Tenho certeza que, Renata, você contribuiu muito na vida das pessoas no dia de hoje, de quem participou, tá? Pena que a gente queria que tanta gente viesse, mas a gente sabe que cada um tem as suas, né? Tem aqueles que podem, aqueles que já têm compromisso, têm suas limitações, né? Mas fica o convite para fazer outra vez, né, Eliane? Para ela fazer outra vez, né? Claro, vamos combinar, vai ser uma alegria. Eliane, você ainda não... A Eliane não escreveu nenhum livro ainda? Ela vai escrever, porque já está no meu próximo projeto. Porque, né? Estamos aguardando. Aí Rosilei já tem data para esse livro dela. Entendi. Eliane, já tem nome, já tem data de lançamento, só você não sabe ainda, vai saber no navio. Essa viagem, esse cruzeiro vai ser sensacional, hein? Promete. Vai. Promete. Gente, obrigado por cada um que participou, né? Obrigado mesmo, né? E que Deus abençoe cada uma de vocês e cada um que está aí nos prestigiando nessa noite de hoje. Obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo, um bom descanso, que amanhã vocês tenham um dia maravilhoso. Obrigada, Renata. Beijão, gente. Você quer falar alguma coisa, Eliane? Eu acho que é isso, né? Só gratidão mesmo a todos, né, que nos acompanharam, a vocês duas, né, pela inspiração que foi passada aqui hoje. E a gente deseja, né, uma noite abençoada e que vocês possam deixar reverberando todas essas questões que foram colocadas aqui e que se permitam essa transformação, que vocês possam romper os seus medos, as suas ansiedades e confiem, né? Confiem em vocês, porque nós somos filhas, né? Filhas de Deus, filhas do nosso Pai, e Ele quer o melhor para nós.
Fiquem com Deus e uma noite abençoada para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.